Olá, queridos alunos do quarto e quinto ano. Eu sou a professora Marinalva, estou aqui com mais uma aula de história para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro, certo? A riqueza cultural de um país pode ser percebida por meio de tradições e manifestações de seu povo, como lendas, crenças, canções, provérbios, pratos típicos e festas regionais. A cultura popular brasileira fascina e seduz pessoas de outras nações por sua impressionante diversidade e riqueza. O conjunto de tradições e manifestações populares geralmente perpetua-se e preserva-se por meio da transmissão oral, fazendo parte da vida de uma pessoa desde a sua infância. Então, o folclore é tudo aquilo que faz parte da cultura de um povo. As festas populares, as lendas, os costumes são exemplos de manifestações da cultura popular. No Brasil, há diversas histórias do folclore que povoam a imaginação das pessoas e são passadas oralmente de geração em geração. Vocês devem perceber, já ter estudado em outras ocasiões, que nós comemoramos o folclore no dia 22 de agosto, em cada ano. Então, hoje a nossa aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre lendas. As lendas e os mitos, né? Qual a diferença entre os dois? E a lenda, ela é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas, utilizando fatos reais que tornem a história mais credível. As lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oralmente. Já o mito é uma narrativa fantástica, criada pelos gregos com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguem explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros. Através da referência a alguns fatos reais, as pessoas eram levadas a acreditar nessas histórias. Geralmente, uma das diferenças entre mito e lenda que se destaca diz respeito às personagens. Nos mitos, elas são geralmente deuses e heróis, enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas, além de índios, no que diz respeito às inúmeras lendas indígenas, que fazem parte do nosso folclore. E ainda falando sobre lendas, no Brasil são inúmeras as lendas, influenciada diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida e, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos. Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular. Porém, como sabemos, as lendas em muitos povos são os livros na memória dos muitos sábios. Então, dentro das lendas que a gente vê e conhece, já foi estudada, eu vou destacar aqui algumas. A lenda do Curupira, né? A lenda da Iara, da mula sem cabeça, como vocês estão vendo aí na figura. A lenda do Boto, do lobisomem, do Saci Pererê, que é muito conhecida, essa lenda. A lenda do Boitatá, da Vitória Régia. E todas essas lendas são muito abordadas em sala de aula quando nós estamos nas nossas aulas presenciais, né? Mas hoje eu vou trazer para vocês uma lenda um pouco ainda desconhecida, porém com uma história muito incrível, certo? É uma história de cooperação muito bonita. Então, essa lenda, eu não quis trabalhar uma lenda já repetida, então eu vou trazer para vocês uma lenda, conhecer a lenda do Umbutu. Mas o que significa Umbutu? É um termo antigo da região sul-africana, originada na língua Zulu.
pertencente ao grupo linguístico banto, que literalmente significa humanidade, e é geralmente traduzido como humanidade para os outros, ou sou o que sou pelo que nós somos. Então conta a lenda. Essa é uma belíssima lenda africana que abordava valores sobre cooperação, igualdade e respeito. Conta-se que um antropólogo, ao visitar uma tribo africana, quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma brincadeira às crianças. Ele então colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse para as crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta de fruta. Quando o sinal foi dado, algo inusitado ocorreu. As crianças correram em direção à árvore, todas de mãos dadas. Assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: por que vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas? Ao que uma das crianças prontamente respondeu: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? O antropólogo ficou então emocionado com a resposta. Ubuntu é um termo da cultura Zulu e Xhosa, que quer dizer sou quem sou porque somos todos nós. Eles acreditam que, com a cooperação, se alcança a felicidade, pois todos em harmonia são muito mais plenos. Então, bonita essa lenda, né, pessoal? É uma história de cooperação, de inocência e de muita pureza das crianças, né? Que a gente possa cultivar um pouco dessa cooperação em nossas vidas, que a gente possa contribuir com o outro, cooperar com o nosso colega, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, certo? Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje nessa aula. Espero que vocês tenham gostado da lenda, tenham aprendido também um pouquinho sobre lenda. Para a semana a gente vai trazer mais alguns tópicos sobre o folclore. Tem atividades nas apostilas, com as atividades remotas que foram levadas para casa e também através do grupo de WhatsApp. Um bom final de semana para vocês e até a semana que vem.